e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar reunidos na Tua casa, reunidos em Teu nome, com a única intenção de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja atuando no nosso meio, que o Senhor esteja tocando em cada coração, que possamos ouvir a Sua voz, que possamos, ó Deus, sair daqui nesta noite, sairmos transformados pela Tua graça e pelo Teu poder, ó Deus. Haja durante esse culto, abençoa, ó Deus, toque em cada coração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus cantando esse cântico. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante a ti, que opera, que trabalha em favor daqueles que colocam nele a sua esperança. É um texto bíblico, né? Que transformado aqui em canção, mas que fala de um Deus que se preocupa conosco, que nos abençoa, que nos toca e que opera em favor do seu povo. Vamos então cantar. Mas não é isso que o texto quer dizer. Nós descansamos em Deus, reconhecendo que nós dependemos dele para tudo. Nós dependemos do Senhor para andar, nós dependemos do Senhor para respirar, nós dependemos do Senhor em todas as atividades que fizermos. Se o Senhor tirar o nosso fôlego, todos aqueles nossos planos, os nossos projetos caem por terra. Eu fiquei muito sensibilizado hoje com a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e ele teve um câncer muito terrível, né? E que foi diagnosticado em 2019. E algumas pessoas que deram testemunho dos seus últimos dias falaram que ele tinha muitos planos ainda. Planos em relação à cidade de São Paulo, que ele tinha a intenção de voltar a despachar lá do quarto, do hospital. São projetos, e que bom que a pessoa mantém a esperança. Mas aprove a Deus levá-la. E significa o quê? Significa que nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta é do Senhor, né? É o Senhor que nos permite. O apóstolo Paulo ele disse que no Senhor nós nos movemos, nós respiramos e nós existimos. Nós dependemos totalmente do Senhor em cada aspecto da nossa vida, da nossa existência. Por isso, descansar em Deus, confiar em Deus, colocar no Senhor toda a nossa expectativa. Tem mais uma canção. Senhor, estou aqui para te adorar, quero estar na tua presença, quero te louvar,
E hoje estamos reunidos para isso, né? Porque a nossa vida, ela só faz sentido na presença do Senhor nosso Deus. Vamos cantar essa canção? O sentido da nossa vida, da nossa existência, é estarmos aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aproveitar hoje o Pastor Brasil com o violino, os irmãos cantando, louvando a Deus com este belo hino do cantor cristão.
De muito tempo, essa mensagem foi em muitos lugares modificada. E alguns autores até fizeram músicas onde eles falam da estranheza dessa mudança. E tem uma canção que fala do Evangelho verdadeiro, né? Não aquele Evangelho que determina a bênção, né? Como foi ensinado alguns anos atrás por alguns ensinadores que distorceram inclusive a palavra grega no que diz respeito ao significado da palavra pedir, né? Mas essa canção agora fala sobre isso, fala sobre o fato de que o Evangelho continua o mesmo e que as coisas estranhas que aderem ao Evangelho são coisas que passam, mas o Evangelho do Senhor permanecerá. Vamos ouvir essa canção. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias ou através também do telão. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a palavra do Senhor através do profeta Isaías. Hoje teremos também a ceia do Senhor, né? Por isso estamos meditando sobre o significado do que é ser igreja, o que é pregar o Evangelho da graça de Deus. E o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías faz um raio-x do povo de Deus, da igreja do Senhor, né? Tanto que o título colocamos um raio-x da igreja do Senhor na concepção de Yahvé. Isto é, como que Deus vê o seu povo. O profeta Isaías, ele viveu mais ou menos uns 750 anos antes de Cristo, mas o povo de Deus, que era aquela nação, já era um povo tocado pela revelação do Senhor. E é algo interessante isso, que aparece nesse primeiro capítulo e nós vamos pensar um pouquinho, né? Eu fico imaginando o profeta Isaías lá naquela época, que era uma época de relativa paz no meio do povo de Deus,
Era uma época em que os inimigos armados do povo de Deus, os exércitos estavam em outros lugares. Então foram décadas de uma certa tranquilidade no meio do povo. Eu fico imaginando o profeta Isaías tranquilo, caminhando no meio do povo, nas ruas de Jerusalém, satisfeito, né? Porque via que tudo estava funcionando, o povo estava indo para o templo, os sacrifícios estavam sendo oferecidos, os sacerdotes estavam cumprindo as suas funções, o seu trabalho, estava tudo em paz. O povo no templo erguia suas mãos em adoração, e aqueles que eram responsáveis pelo incenso estavam oferecendo um incenso ao Senhor, e o povo orava, e o povo buscava a Deus, até que tudo isso, de alguma forma, é modificado na concepção do profeta, mediante o fato dele ter tido uma visão de Deus. E essa visão que aparece logo ali no começo, né? A princípio o profeta estava com uma percepção assim circunstancial, natural, talvez a mesma percepção que nós temos quando andamos pela cidade e encontramos uma igreja em cada esquina, e o povo indo para a igreja no domingo, e os jovens indo para a igreja no sábado, e fazendo as suas atividades, de reunião de oração. Então, uma percepção descuidada do que estava acontecendo, depois de tanto tempo de tranquilidade. Porém, quando a gente olha bem, hoje em dia, pelo menos na minha percepção, eu vejo que há um certo enlouquecimento no meio do mundo evangélico. Me parece assim uma certa degeneração até da mente. Eu fico preocupado com isso. Acho que todos nós já vimos algum nível de esquisitice no nosso meio, né? Às vezes ficamos até envergonhados. Às vezes as pessoas perguntam, mas os crentes fazem isso? E a gente fica até com vontade de dizer assim, não, eu não faço e o pessoal ali da igreja que eu participo não faz. Mas é tanta gente fazendo tanta esquisitice. E a gente fica pensando, o que será que aconteceu nas últimas décadas, né? Além, esses dias um jovem me mostrou perguntas que chegam até um pastor, desses pastores midiáticos, né? E para mim aquilo foi um escárnio de líderes evangélicos, porque as perguntas são de uma simplicidade e de uma loucura tão absurda que um líder, um pastor, ele tem que se preocupar com aquele indivíduo e não considerar aquela pergunta uma pergunta natural. Parece que são décadas de maluquices, de loucuras, de dissociação da realidade, e de repente aquilo que parecem as coisas mais absurdas, nós começamos a aceitar como verdadeiras, e alguns pastores até escarnecem das pessoas que fazem perguntas meio, como que eu poderia dizer, infantis, né? Quando um filho nosso, uma criancinha de 5 anos, faz uma pergunta infantil, é normal, né? A gente não se importa, porque é natural da criança fazer as suas perguntas. Mas quando essa infantilidade está numa pessoa que já tem 40, 50 anos, e as perguntas são meio ridículas e dissociadas do padrão que seria o aceitável para aquela idade, qualquer pai ficaria preocupado achando que o seu filho está com problemas de desenvolvimento intelectual. E infelizmente isso tem acontecido no meio do povo de Deus. É um vocabulário esquisito, é uma visão de mundo não focada na realidade, e um orgulho e uma vaidade tremenda a gente percebe em muitas conversas que temos nesse meio tão esquisito. Mas quando o profeta Isaías tem uma visão,
as coisas começam a ficar mais claras na cabeça dele. Aquilo que ele percebia no meio do povo, ele viu, opa, não é bem assim. O povo está cantando, o povo está louvando, o povo está indo para o templo, o povo está sacrificando, o povo está orando, o povo está levantando as mãos, fazendo as suas coreografias, mas a visão de Deus daquele povo era uma visão um pouco diferente. Então o livro do profeta Isaías começa assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías, então, tem uma visão de Deus, e Deus começa a abrir o entendimento dele, para que ele visse a real situação daquele povo, que até então estava tudo certo, estava tudo tranquilo. E nessa visão se diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. E o Senhor fala dessa forma: criei filhos, e os engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. A primeira metáfora que Deus usa para se referir ao seu povo é a metáfora de um pai em relação aos seus filhos. E ele diz assim, olhando para aquele povo: olha, eu criei filhos e os engrandeci, isto é, eu os abençoei, eu dei a eles prosperidade, porém eles se rebelaram contra mim. O primeiro susto do profeta é que aquele povo que adorava tanto, que ia no templo, que cultuava, que orava, que cantava, Deus os estava vendo como rebeldes. Deus aqui está dizendo: olha, eu criei os filhos. Como é que se criam os filhos, né? Nós que temos filhos sabemos, a gente cuida, a gente limpa, a gente dá todas as condições para que estude, a gente faz de tudo para que ele se desenvolva. E como nós ficamos felizes quando os nossos filhos começam a ganhar dentro da sua vida, a conquistar espaços, né? Um bom emprego, uma boa universidade, um bom trabalho. É mais ou menos isso que Deus está falando aqui: olha, eu criei filhos e eu os abençoei, porém eles estão rebelados contra mim. Sabe que isso é um perigo muito grande quando vem a prosperidade, sabe? Quando o povo de Deus começa a prosperar, e daí com a prosperidade vem o esquecimento de Deus, né? Seria o equivalente do Marcos investindo lá nas crianças. Eu gosto de usar exemplos, não? Investe na Fernanda, e a Fernanda se desenvolve, e a Fernanda cresce, e a Fernanda enriquece, consegue um bom emprego, se torna... E daí ela esquece que tem pai. Seria bom isso? Esquece que tem mãe? Que coisa. Deus está dizendo: olha, eu criei filhos, os engrandeci, porém eles se rebelaram contra mim. E ele continua, o nosso Deus, dando uma visão para o profeta Isaías, dizendo assim: ó, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Parece ofensivo, né? Deus fala aqui do boi. É interessante, quando a gente tem gatinho, né, Marilda? O que acontece? A Marilda que me ensinou isso. O gatinho, ele vem para casa e ele descobre quem que sustenta a casa. Sabia disso? Ele descobre quem que compra comida, ele descobre quem que é o chefe ali, né? Quem que tem a palavra mais forte. E sabe o que o gatinho faz? O gatinho vê e fica atrás daquele, e mia, e quer carinho, quer deitar do ladinho, vem no colinho. Por que será? Gabriel está dizendo que vai com ele, né? Não. Mas aí o Senhor está falando a mesma coisa. O próprio boi,
ele sabe quem o alimenta. O próprio boi, ele sabe quem que é o seu dono, quem que cuida dele, quem que o leva a bom pasto. E o jumento sabe aonde que é a manjedoura do seu dono. Este é o lugar onde ele dorme, o lugar onde ele consegue comida. E Deus está falando que os animais reconhecem quem cuida deles. Mas o meu povo não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ele está dizendo, olha, esse meu povo, ele está pior que o boi, ele está pior que o jumento, ele está me tratando pior do que um animal cuida ou considera o seu proprietário, o seu cuidador. Falta conhecimento e falta entendimento no povo de Deus. Deus está até dizendo que o boi tem mais entendimento e conhecimento, e o jumento também, do que aquele povo. E continuai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendentes de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Eu creio que o profeta Isaías levou um choque, né? Ele devia pensar, eu pensei que estava tudo certo, eu pensei que estava tudo bem, o povo está lá adorando, o povo está no templo, o povo está cultuando, mas o Senhor está dizendo, eles me deixaram, eles blasfemaram, eles voltaram para trás. E o Senhor chega a dizer assim, por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele já tinha permitido algumas situações de castigo, de disciplina, para ver se o povo voltava. Sabe quando a gente tem que dar uma varadinha assim, um tapinha, para ver se a criança se emenda? E Deus está falando, porque seriam castigados, se mais vos rebelarias. Isto é, Deus está falando, já chegou no limite, já existe uma insensibilidade nesse povo, a tal ponto, que mesmo quando eu aperto e os repreendo, eles não sentem. Porque toda a cabeça está enferma, e o coração está fraco. O Senhor diz, olha, a mente desse povo foi corrompida, pervertida e está doente. E o coração, que seria o espírito daquele povo, está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Aos olhos de Deus, aquela sociedade que era o seu povo, estava numa situação deplorável. No entanto, o culto continuava, o louvor continuava, as orações continuavam, a coreografia do culto continuava, os sacerdotes continuavam, a ministração continuava, mas a cabeça estava doente por falta de conhecimento e entendimento, e por causa das sequelas de uma dieta, de uma religiosidade destrutiva. E quando Deus olha aquele adorador, ele via um paciente terminal, um doente para o qual não havia mais remédio, e que não se permitia ser tratado, porque
nem sequer ele estava enrolado por faixas, então não estava ligado, e nem sequer ele queria remédio para que as suas feridas fossem saradas, e nem sequer ele queria que fosse espremida a ferida, para que saísse aquele pus. Não tinha consciência da própria doença. E Deus já estava vendo que em decorrência disso, haveria assolação, destruição nas cidades, que aquele período de paz seria interrompido por terríveis consequências do distanciamento de Deus. E Deus diz assim: eu vejo a Sião, o meu povo, como uma cabanazinha na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. E sabe como é que aquele povo se via? Como um povo poderoso, numa mansão, conquistando terras, naquele período de paz e prosperidade. Mas Deus via diferente. Ele diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Então pega a imagem daquelas cidades que foram destruídas por causa da iniquidade do pecado, e diz: olha, se não fossem os remanescentes, alguns que estão no meio desse povo, o povo seria Sodoma e Gomorra, destinados à destruição. Ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, e dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Aqui está sendo usada essa figura de Sodoma e Gomorra para se referir àquele povo. E quando fala poderosos de Sodoma, está se referindo aos líderes, está se referindo aos sacerdotes, está se referindo àqueles que estavam em posição de destaque. E quando diz assim, ó povo de Gomorra, está falando do povo que precisava se conscientizar, que precisava buscar a Deus novamente. O raio-x então é assim: uma intensa atividade religiosa, frequência aos lugares de culto, ofertas, incensos, festas, ajuntamentos, assembleias, reuniões, manifestações coreografadas, orações. Mas Deus olha e diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Porque o culto na antiguidade era assim, né? A pessoa levava um cordeiro, levava um animal para sacrificar, e o sacerdote fazia o sacrifício, havia a confissão dos pecados, e o povo se reunia, e o sacerdote imolava aquele animal, e era sangue para tudo quanto é lado. Era um culto colorido, então, com o grito dos bichos, dos animais, da representação do perdão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Tudo aquilo que era preceito do Velho Testamento estava acontecendo. Mas Deus diz: para que me serve isso? A multidão dos vossos sacrifícios. Porque havia uma intensidade, uma intensa atividade religiosa. Era uma multidão de sacrifícios no meio daquele povo em pecado. É como se fosse hoje uma multidão de igreja para tudo quanto é lado, todo mundo fazendo a mesma coisa, e Deus olhando e vendo pessoas enfermas da cabeça, do coração, da planta dos pés até a cabeça, chagas vivas, não espremidas, mas o povo estava lá. E Deus continua dizendo:
Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viessem pisar os meus átrios? Isto é, se havia iniquidade, se havia o pecado não arrependido, não confessado, se não havia sequer a consciência da situação espiritual, Deus, olha, quem que pediu isso para vocês? Que viessem pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vazias. O incenso, que é símbolo da oração, para mim é abominação. As luas novas, os sábados, a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Tudo estava do mesmo jeito. O culto continuava, a reunião solene, a assembleia, a convocação, sábados, luas novas, dias de festa. Hoje seria a igreja comemorando Páscoa, Natal, comemorando as atividades religiosas, fazendo a ceia do Senhor, e o povo lá cantando e tal, e Deus olhando e desagradando daquilo. O profeta diz, olha, as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado. Quando a gente contrasta, né, com a sensação que tinha o profeta Isaías de que estava tudo bem, né? E às vezes nós mesmos somos enganados. Quantas vezes eu já fui criticado quando falavam assim, poxa, mas está vendo pelo em ovo, né? Deixa. Eles estão fazendo lá maldição hereditária, o outro grupo lá está fazendo demônios territoriais, o outro grupo ali está orando para nascer dente de ouro, o outro grupo o pastor sopra e todo mundo cai no chão, e outro grupo o pastor cospe dentro da boca, né? Toma uma água e manda os fiéis abrir a boca, ele vai lá e cospe, está tudo certo, cada um tem o seu jeito de cultuar. Mas o Senhor olha, tem até um texto que numa versão aparece assim, quando diz assim, já estou farto, a expressão significa, já estou com vontade de vomitar. Deus falando isso, devido ao asco em relação àquela situação. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso que nós estamos falando hoje, irmãos, de que nos últimos anos, a mente evangélica brasileira, e eu falo só aqui do Brasil, fora do Brasil também acontece, foi colocada numa dieta de falta de capacidade de leitura bíblica e entendimento daquilo que está escrito, que levou a uma destruição quase que total da pregação do Evangelho da graça de Deus conforme foi pregado na igreja primitiva. Falei agora do escárnio de líderes que praticamente zombam da doença mental do povo. Isso denota a falta de misericórdia. Quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas vendo demônios em cada pilar da sua própria casa, quanta gente sofrendo de uma profunda crise de interior espiritual, de culpa, quanta gente sendo massacrada na obrigatoriedade de falar em línguas, porque considera que aquilo, sim, é um testemunho de que Deus está nele. Quanta gente, eu tive uma vizinha aqui atrás, que ela estava feliz da vida porque o cachorro dela latiu de uma forma diferente, e ela dizia que era o Espírito Santo lhe dando o dom de línguas.
Dou graças a Deus que ninguém ri. Porque muitos líderes estão escarnecendo dos problemas mentais do povo. Além de ter se modificado a estética da igreja, a construção de uma estética cultural semelhante a programas de auditório, pastores Gugu, pastores Silvio Santos, pastores Faustão, construção de uma estética litúrgica semelhante a espetáculos musicais, com luzes, fumaça e astros no palco. Uma estética ministerial baseada em estereótipos também. Tem o pastor stand-up comedy, que ele vai na igreja para contar piada. Tem o pastor pentecostal de fogo, né, que é uma estética que se construiu desde o movimento pentecostal, que data de 100 e poucos anos, aonde se o cara não estiver espumando pela boca, pelos cantos, aquela coisa branca, e ele berrando aos brados, aquilo não é espiritualidade, não consegue falar num tom amém. Pastor mestre de cerimônia, e o pior é o pastor tipo médium espírita, né, que parece que está recebendo algo. Quando na verdade, com sobriedade, a palavra de Deus deve ser pregada. Lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, era uma igreja que também não conseguia se enxergar, porque dizia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o Senhor olha para ela e diz: você não sabe que é miserável, que é cego, que é nu? Aconselho-te que compre ouro, que compre colírio para os seus olhos. E daí o Senhor diz para aquela igreja: sabe o que? Eis que estou à porta e bato. Porque ele estava do lado de fora e ele disse: se alguém abrir a porta, entrarei. E a consequência disso diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É uma coisa interessante, mãos cheias de sangue, mas aquele povo parecia que estava tudo normal, tempos de paz. Por que as mãos estavam cheias de sangue? Tem muita gente que fala que aqui eles cometiam assassinatos, cometiam crimes assim, mas as mãos estavam cheias de sangue porque eles iam para o templo sacrificar. E era aquela situação dantesca de muito sangue de animais e de cordeiros, e aquela adoração. E daí eles saíam de lá com as mãos sujas, com o corpo sujo de sangue, que era o sangue do culto deles, um culto desprovido da verdade, um culto desprovido da razão, um culto desprovido da palavra de Deus, um culto que não agradava a Deus, um culto que Deus olhava e dizia: estou sentindo náusea. Por isso que diz aqui, olha só, as mãos cheias de sangue, depois de falar do pecado dentro do templo, e daí diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai de vossos atos, tirai a maldade de vossos atos diante de mim, diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Fazer o mal ali, sabe o que era? Fazer o mal era aquele tipo de adoração. E lavar é se limpar do sangue profano que ofereciam, porque ofereciam conforme a cartilha, mas o coração estava longe de Deus. E o profeta fala em nome do Senhor: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva,
Culto não adianta ser só um ritual. Mas a primeira coisa é a humildade para aprender e daí começar a caminhar com o Senhor. Porque uma coisa que nós temos que aprender, de fato, é que o pastor Brasil sabe bem disso, né? E quando ele prega uma mensagem, ele não está pregando uma mensagem. Ele é a mensagem. Quando você está cantando, você não está cantando uma música, você tem que ser aquela música de adoração. Quando você está testemunhando, não é o que você diz. Você é o testemunho que está dando. Você é o Evangelho de Cristo. E daí Deus, Ele faz um convite para aquele povo. Aqui eu não gosto muito dessa tradução. Ela diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam escarlata, vermelho porque será? Pecado religioso, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas Deus faz um convite aqui. Ele diz assim: vinde e arrazoemos. Você não sabe o que significa a palavra? Alguém tem a tradução arrazoemos aí? O pastor Brasil, né? Vinde e arrazoemos. Sabe o que é arrazoar? Usar a razão. Deus está dizendo: olha, diante de tudo que eu estou vendo, eu estou convidando vocês a largar essa emotividade exacerbada e doentia que trouxe doença para a mente, que trouxe doença para o coração, que afetou o corpo de uma forma psicossomática, que alterou os parâmetros. Eu quero que vocês venham a mim e comigo usem a razão. Eu fiz uma breve pesquisa na internet, onde eu coloquei assim, o que a Bíblia fala sobre usar a razão. E 90% do que eu encontrei foram pessoas dizendo que se você tem fé, você não precisa usar a razão. Que a fé vai contra a razão. Tem um pregador chamado Paul Yan-cho, da Coreia, que ele escreve um livro inteiro, para dizer que a fé é incompatível com a razão. E Jesus, e o nosso Deus Todo-Poderoso, chama para razoar, para usar a razão. E lá no Novo Testamento, em Romanos, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pedro, ele diz: antes santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É o bom senso. Por isso que a Bíblia fala repetidamente no Novo Testamento sobre uma coisa chamada sobriedade. Ser sóbrio. Conhecimento, entendimento, racionalidade. Por isso que Deus ali no começo disse o quê? Que o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas esse povo não tem conhecimento, esse povo não tem entendimento. O culto
ele tem que ser racional. E finalmente o Senhor faz o convite, né? Se quiseres e obedeceres, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus dá o diagnóstico daquela situação. Deus vai mostrando cada detalhe que lhe desagrada. Mas também Deus dá a solução para o problema. Ele diz assim: lavai-vos, vocês que estão manchados de um sangue profano, de um culto que exalta o Cordeiro, mas não é o Cordeiro de Deus. Lavai-vos, porque ainda que vocês estejam vermelhos, como a escarlata, vermelhos desse sangue espúrio, ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, se tornarão brancos, como a neve, como a pura lã. Se quiseres. Mas muitas vezes a pessoa está tão apaixonada por aquela estética emocional, falsa, destrutiva, arrasadora, que desmonta a psique humana, que destrói o coração, que ela não quer. Mas um dia Deus vai nos chamar para nós prestarmos conta de cada ato, de cada atitude. O Senhor nos deixou a sua palavra aqui. Eu acredito que cada crente tem pelo menos meia dúzia de exemplares das Escrituras na nossa nação, porque o Brasil é livre. Mas o problema é quando a gente pergunta quem já leu toda a Bíblia. Mesmo tendo 5, 10 em casa, poucos dirão, eu já li. E quando a gente pergunta como que você lê a Bíblia, tem gente que diz que abre assim, mas põe o dedinho. Que tiver escrito, tá? A Bíblia diz: vinde e arrazoemos. Quando o Senhor nos convida para arrazoar, Ele nos convida a estudar, a ler. Um versículo atrás do outro, com entendimento. Se quiseres e obedeceres, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Deus, depois ele faz algumas comparações, nós não vamos continuar, ele continua chamando aquele povo ao arrependimento, mas hoje eu queria terminar com um versículo que está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 29. Quando nós nos reunimos em culto em igreja dita evangélica, nós estamos fazendo culto em torno de duas coisas, em torno do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. Não existe culto em que não haja a menção do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. E quando nós fazemos isso de forma dissociada da palavra, nós estamos pisando um terreno perigoso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 29, ele diz assim: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano
o sangue da aliança. Aqui se refere à nova aliança, tá? Com que foi santificado e fizeram agravo ao Espírito da graça. Lugar de adoração, de culto, é lugar sagrado. Aqui está o Espírito da graça. Aqui nós nos reunimos em torno da morte e ressurreição do Senhor. Por isso que é com temor, com tremor, com reverência, com a alma contrita, com o espírito moído na presença do Senhor, que nós nos reunimos diante da presença de Deus. E não fazemos agravo ao Espírito da graça. E não pisamos o Filho de Deus. E não tratamos como se fosse profano o sangue da aliança. Que haja no nosso coração essa responsabilidade de fé diante da presença do Senhor. Eu queria terminar fazendo um apelo aos jovens. Logo lá no começo, o Senhor diz assim: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Nunca se rebelem contra o Senhor, que os tem abençoado, que tem cuidado, que tem protegido, que tem aberto as portas. Nunca troque estar na presença do Senhor em oração, lendo a sua palavra, na comunhão do povo de Deus, pelos frutos do sucesso, que com certeza vocês terão na vida. Mas o verdadeiro sucesso é andar com o Senhor e estar na presença do Senhor. E a igreja nunca troque a palavra por espetáculo. Nunca troque a palavra por caminhos diferentes, mas que não podem ser provados através de uma leitura boa das Escrituras. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade à sua palavra. Fidelidade e compromisso com o Espírito da graça e com o sangue da aliança do Senhor, que nos cobre, que nos limpa, que nos perdoa, que nos salva. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse texto do profeta Isaías, pela tua palavra. Obrigado porque esta palavra nos exorta a caminharmos contigo e a reconhecer que muito mais do que as exterioridades do culto, o culto é uma relação contigo, aonde nós nos tornamos a oferta agradável a ti. Pedimos a Deus que sejamos isso, que possamos caminhar dessa forma. Que o coração de cada um de nós seja um coração completamente entregue e submisso a Ti. E que a nossa mente seja totalmente renovada por Ti. Mentes saudáveis, ó Deus. Corações saudáveis. Um corpo saudável para Te adorar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor, e a palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Esse exame inclui o quê?
inclui uma coisa: se você já aceitou Jesus como teu único e todo suficiente Salvador. Se você já deu testemunho público da sua fé através do batismo. E se você discerne do sacrifício do Senhor. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E se você encontrar algo no seu coração que te entristeça, confessa diante do Senhor. E assim, beba do cálice, coma do pão e participe desse momento gracioso na presença do Senhor. Nós vamos cantar, eu vou convidar o Israel que venha nos ajudar, o pastor Brasil também vai tocar no violino. Seja bendito o Cordeiro. Enquanto cantamos a primeira estrofe, eu queria que você meditasse, tá? Enquanto cantamos, medite no seu próprio coração, examine o seu coração, e a partir da segunda estrofe, você poderá vir, do lado de cá está o... À direita, o pão e à esquerda, o vinho. À sua direita, o pão, e à esquerda, o vinho. E os irmãos poderão, então, participar deste momento. Vamos orar. Senhor, colocamos diante do Senhor os nossos corações, a nossa vida. Pedimos a Deus que o Senhor esteja limpando, purificando completamente o nosso ser, as nossas consciências diante de Ti, porque sabemos que o Teu sangue precioso nos limpa e nos purifica de todo pecado. Abençoa-nos agora, ó Deus, na participação da ceia do Senhor, que o Senhor esteja se manifestando através do Espírito Santo em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Cantando, os irmãos poderão vir e participar, levando até o banco, né? O pão e o cálice. A palavra do Senhor, ela nos diz, o apóstolo Paulo, ele diz assim que o que eu recebi do Senhor, isso também os entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, em memória do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu corpo que foi ali pendurado no madeiro. Vamos participar desse elemento que simboliza o seu corpo. Comamos. Israel vai orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui hoje engrandecendo o seu nome, louvando, adorando o Senhor, e especialmente hoje rememorando o sacrifício de Cristo Jesus, seu Filho, que o Senhor entregou por nós para a remissão dos nossos pecados, Senhor. Sem isso, não haveria perdão, não haveria salvação para nós, Senhor. Agradecemos esse sacrifício imenso que o Senhor fez por nós. E agradecemos dia após dia que o Senhor lembra e que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 A palavra também nos diz que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos o pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Em memória ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Vamos participar deste elemento que simboliza o seu ser. Bebamos. Peço ao pastor Brasil que ore nesse momento. Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, na Tua presença com os Teus servos nesta igreja, relembrando o Teu sacrifício na cruz, Teu grande amor por todos nós, a Tua vitória também, que também é a nossa vitória. Louvado seja, Senhor, o Teu nome por todos nós. Aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Nos ajude a viver também de forma digna ao Senhor, a sua salvação. Muito obrigado, Senhor, por esse momento mais uma vez. Continue derramando bênçãos sem medida sobre o nosso pastor dessa igreja, para a família pastoral, os irmãos presentes. Aumenta, Senhor, o teu povo aqui para te louvar. Nós oramos agradecidos. No glorioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A palavra diz que Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e nisso nós temos a convicção também da nossa ressurreição. Nós vamos encerrar esse culto cantando um hino que praticamente conta a história da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido o grupo de louvor que vem, que nos ajude. E enquanto eles se aproximam, eu quero agradecer a Gisele. A Gisele, eu encontrei com ela e ela nos deu uma excelente ideia. Daí eu falei para ela não se preocupar, que eu não ia pedir para ela repassar a ideia, né, Gisele? Nós vamos pedir aos irmãos, isso é uma sugestão da nossa irmã Gisele, que todos os domingos, os irmãos vindo à casa do Senhor, possam trazer algum alimento, para nós colocarmos aqui, consagrarmos ao Senhor, porque nesse período de pandemia, muitas famílias estão padecendo necessidade. Esses dias eu fui comprar um arroz, e o arroz que eu gosto estava mais de R$30, Uma coisa, antigamente comprava-se por R$12, R$13. E daí eu peguei um outro lá, que também estava caro, porque o mercado, as coisas estão cada dia mais caras, e muitas pessoas perderam emprego, e muitas pessoas têm filhos, muitas pessoas têm família para sustentar, muitas pessoas estão aí ao nosso lado e precisam que a igreja se mova numa atitude de amor, numa atitude de misericórdia. Esses dias eu solicitei aos irmãos para socorrer uma família e me surpreendi da quantidade que nós conseguimos, e entregamos àquela família que estava necessitada, que precisava. E sempre tem alguém. Então, a irmã Gisele conversou conosco e eu falei para ela, olha, eu vou incentivar a igreja então, junto com os dízimos e ofertas, que os irmãos também tragam e coloquem aqui na frente a sua contribuição para que possamos fazer cestas e possamos entregar a pessoas necessitadas. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos cantar essa canção. Se alguém veio preparado para o momento de dízimos e ofertas, poderá consagrar ao Senhor. Formosura que nos agradasse.
Quarta-feira, culto de oração, às 20 horas, estaremos reunidos em nome do Senhor. Domingo, as atividades normais, às 8 horas. E no sábado, o louvor. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos porque tudo isso que o Senhor fez foi porque nos amou, e a tua palavra diz que o Senhor viu a sua posteridade, se alegrou, isto é, o Senhor nos viu, o Senhor viu que nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Nós te agradecemos, Senhor. Continue abençoando o teu povo, protegendo, cuidando dos perigos, livrando da enfermidade, ó Deus, neste período, Senhor, tão complexo que o mundo passa, mas a tua graça tem se mostrado sobre o seu povo e nós te louvamos por isso. Proteja dos perigos na estrada, nos proteja e proteja os nossos filhos, ó Deus, da violência. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, dando sustento, dando sabedoria, discernimento, força para o trabalho e para os estudos. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.